Senhor meu Deus, agora nesse momento, Pai, eu quero ministrar uma oração, Senhor. Eu quero orar por todos, Senhor, que vão assistir esse vídeo, que vão compartilhar, que vão ouvir e querer aprender. O nosso maior intuito, Senhor, é levar a palavra da verdade, aquilo que o Senhor nos ensinou desde o princípio, aquilo que os seus apóstolos, desde o passado, nos alertaram que muitos viriam distorcer a verdade, ou na verdade, torcer a verdade, para que nós viéssemos nos confundir e não compreender e viver uma vida errônea achando que estava certo. Mas o Senhor, pela misericórdia, tem levantado pessoas humildes para poder ter a revelação da palavra e trazer o esclarecimento, não pelo homem, mas através do Teu Espírito Santo, Senhor. Então por isso eu te peço nesta noite, Senhor, visita cada um que vai ver esse vídeo, Pai. Abre a mente, o entendimento, Senhor Jesus Cristo, para que eles possam compreender, Senhor, e sair do sistema religioso, Senhor, porque o Senhor não criou religião. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, é aquele que deu a vida por nós, para que nós nos tornamos livres, para ter a escolha de te servir ou não servir. Mas a tua palavra diz que há dois caminhos, um que leva à salvação e outro que leva à perdição eterna. Já temos a parábola do rico e do Lázaro. Perdão, irmãos. Temos a parábola do rico e do Lázaro. Um no seio de Abraão e outro no tormento. Isso quer dizer o quê? Que com certeza existe um lugar de paz para aquele que absteu o mundo e seguir os caminhos do Senhor. Isso não quer dizer que você vai ser triste, que você não vai poder fazer mais nada da sua vida. Claro que não. Você vai encontrar uma felicidade que você nunca viu. Você vai ter uma paz que você nunca sentiu. E aquele que escolher viver a vida do mundo, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai fazer o que ele quiser, irmão. Desde droga, bebida, matar, roubar, estrupar, assaltar. Ninguém vai impedir. Deus não vai entrar na frente. Deus não vai colocar uma mula como Balaão e falar, não faz isso. Porque Cristo veio, ensinou o caminho e falou que a escolha agora parte de nós. Então, Senhor, através dessa oração, como conselho, eu peço a Ti nesta noite, Senhor, visita cada pessoa, Pai, que vai assistir esse momento de oração, esse conselho para os irmãos. Serve a Cristo, meus amados, com a sua vida, não por causa de religião, não por causa de denominação A, B, Assembleia, Deus é Amor, Universal, Congregação. Cada um tem seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. Igreja que não dá a mão para o seu irmão da igreja B ou C, não pode falar que é irmão. Você sabia que tem igreja que não vê os outros crentes como irmão, mas fala do Senhor Jesus, mas não aceita que eles são irmãos porque eles acreditam que eles são a igreja verdadeira e os outros irmãos não? O Senhor Jesus disse que Ele quebrou o muro, irmão, que dividia os povos. Hoje não tem grego, não tem judeu, não tem gentil. Hoje todos somos só um Israel do Senhor, um só povo aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Irmão, são palavras humildes, são palavras de pessoa que o Senhor escolheu pela misericórdia de Deus. Não foi eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. É que nem eu sempre digo, a minha carne almeja o mundo, mas o meu espírito almeja Deus. E eu sei que se eu servir a Deus, se eu negar a mim mesmo, eu tenho um futuro muito melhor preparado para mim, não só para mim, mas como para toda a minha família, para os meus filhos, para as minhas irmãs, os meus cunhados, os meus sobrinhos, o meu pai, ou seja, minha mãe Deus já recolheu, acredito que está nos braços do Senhor, para os meus vizinhos, para os meus amigos íntimos, ou seja, para todos aqueles que crêem. A palavra do Senhor diz que o quê? Para todos aqueles que creem, se achegar e clamar o nome do Senhor, esse será salvo. Mas clamar e receber
também quer dizer obedecer. A palavra do Senhor diz que aquele que creu no coração, aquele que confessa com a boca e crê no coração, esse já é salvo. Mas não é só eu falar, eu creio no Senhor Jesus no meu coração também. Não, se eu confesso e eu creio, porque eu vou obedecer. E obedecer não é igual os líderes, os falsos profetas ensinam. Seja fiel. O fiel deles é dar dinheiro. O fiel deles é não faltar dos cultos. Tem dia que você chega cansado, irmão, do seu serviço. E você não consegue cultuar. Mas você pode muito bem chegar na sua casa, ler uma palavra, dobrar o seu joelho e falar com Deus. E o próprio Espírito de Deus, que tem a onipresença, vai estar aqui te ouvindo, te abençoando. Glória, aleluia. É gostosa a reunião. Quando der para ir, vai. Quando não der, Deus entende. O pastor é ignorante, ele pode achar que hoje eu não vi irmão lá, fulano de tal, né? Será que ele ficou na novela? Ele não entende que o seu dia foi cansativo. Tem pessoa que bate massa o dia inteiro, senta tijolo o dia inteiro, carregando peso no sol o dia inteiro. Chega em casa, malemar, janta, toma banho e já vai dormir, não aguenta. Tem gente que trabalha de profissão pesada. Eu trabalho como pintor e chego e também começo a fazer meu artesanato, ó. Meus irmãos, para poder ter minha rendinha extra, porque pago aluguel, pago água, pago luz, pago pensão e tenho a intenção de alugar um salão para reunir o povo de Deus, mas com os meus custos, irmão. Não quero colocar fardo nas costas de ninguém. Aquele que sentir de ajudar voluntariamente será bem-vindo, mas aquele que não tiver, vai ouvir a palavra. Se tiver cantina, vai comer gratuitamente. Se tiver uma festividade, todos serão bem-vindos. Honraremos todos que são da casa. Irmão, esse negócio de falar, irmão, vamos convidar o irmão da igreja de tal para pregar a cripa de tal cidade. De repentemente, irmão, tudo aquilo que nós temos ensinado com amor, com carinho, pela palavra do Senhor, uma pessoa chega e não tem estrutura bíblica, somente tem palavra, gogó, ele distorce tudo aquilo que nós ensinou e confunde a igreja. Por isso que a palavra diz que o obreiro, ele tem que ser instruído na palavra, para ele poder trazer o evangelho. Antes de Deus enviar as pessoas tinham que ser capacitadas, eles tinham que receber o Espírito Santo. E o nosso maior intuito, o quê? É seguir a doutrina dos apóstolos, que a Bíblia ensina. Por que dos apóstolos? Porque eles foram inspirados por Deus. O que eles fizeram primeiramente? Eles batizaram todos em nome do Senhor Jesus, todos merecendo Pai, Filho e Espírito Santo? Não, mas não são nome, irmão, são título. Quando o Senhor Jesus falou de batizar no nome, não nos nomes. Se ele falasse nos nomes, ele ia falar quem era o nome do Espírito Santo, quem era o nome do Deus Pai e quem era o nome do Filho, que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo na tradução brasileira portuguesa, mas no nome hebraico é outro nome, mas não tem o porquê. Igual eu vejo às vezes o Cabo da Ciolo em alguns vídeos falando Iau, Yeshua. Irmão, não tem cabimento, sabe por quê? Porque nós somos brasileiros. Ele se apresentou para nós como o Senhor Jesus. Quando você clama a Ele, Ele sabe que você está falando com Ele, meu irmão. É a mesma coisa, um dia eu ouvi um testemunho do irmão falar. Pode ter 10 crianças, 100 crianças, chorando no meio, dentro de algum lugar. Só que quando o seu filho chorar, irmão, você vai ouvir no meio das 100 e saber que é o seu filho. Quando ele gritar, por quê? Porque o pai reconhece o filho. Então, quando você clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que Ele sabe que você está falando com Ele. E tudo que pedindo crendo por Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos conceder. Aprenda uma coisa, irmão. Nós oramos pedindo para Deus, mas concretizamos no nome do Senhor. Porque toda honra e toda glória no céu, na terra e embaixo da terra, até os demônios dobram o joelho de medo do Senhor, foi dada autoridade para o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o Senhor colocou ele sobre o mais alto sublime trono, ou seja, Deus honrou ele pela fidelidade dele, ou seja, ele já era fiel na glória e ele foi fiel na terra como ser humano, sentiu todas as necessidades, aflições que nós sentimos na nossa pele, na nossa carne, como homem, como ser humano, foi tentado no deserto e não negou a fé, não negou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mesmo sendo o Espírito do Cristo, o corpo era do ser humano, se cortasse doía,
Se batesse, doía. Se não tivesse água, dava sede. O inimigo não falou? Tá com fome? Manda que essas pedras se transformem em pão e mata a sua fome. O que ele respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede e sai da boca de Deus. Então, irmão, através dessa palavra o Senhor me traz uma revelação e manda dizer para alguém que vai ver esse vídeo: irmão, você está passando necessidade, irmão, mas continua crendo, continua lendo a Bíblia, continua pedindo entendimento, que o Senhor vai suprir a sua necessidade, porque a palavra do Senhor fala que após aquilo que aconteceu, Deus enviou os anjos para servir ele, meu irmão. Então você pode ter certeza que Deus vai enviar os anjos na porta da sua casa, na sua vida, para suprir a sua necessidade, para suprir aquilo que você tem clamado e pedido para Deus, não importa o que seja, desde que agrade o coração de Deus, porque tem pessoa mesquinha, tem pessoa que acha que servir a Deus tem que ser rico, tem que ser milionário. Não, Paulo falou: eu tendo um lugar para comer, tendo um lugar para dormir, descansar minha cabeça, eu já agradeço a Deus. Ou seja, a gente tem que viver com a medida, com a porção de cada dia, porque a nossa vida aqui é passageira. Em breve o Senhor vai rasgar esse céu, irmão, e vai voltar. E vai buscar os teus escolhidos, varão. E tomara que nós esteja firme para nós fazer parte desse grande dia maravilhoso que está se aproximando, porque nós estamos vendo o sinal se cumprir a cada dia. Então nós não devemos negar a nossa fé. Nós devemos persistir, nós devemos negar a si mesmo. O Senhor Jesus falou que aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele, não é digno dele. Aquele que não negar pai, mãe, filho, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Não que você tem que virar as costas para o seu familiar, mas você tem que colocar as coisas de Deus em primeiro plano. Se você está fazendo a obra de Deus e o seu familiar não está se agradando, você vai deixar de fazer a obra de Deus para agradar o seu familiar? Então você está contrariando o que Pedro e João disse no Sinédrio. Mas quando eles falaram: você não tem que mais falar desse nome. Ele falou: como que nós vamos negar de falar aquilo que nós ouvimos e vimos com com nossos próprios ouvidos, nossos próprios olhos? É mais lícito nós obedecer a Deus ou os homens? É a Deus, né, irmão? Aquele que cuidou de nós até hoje, aquele que abre porta de emprego para você, aquele que dá saúde para você todos os dias, aquele que te levanta, aquele que te capacita para você fazer algo que você nem imaginava que poderia fazer, e ele te capacitou para você fazer. Irmão, eu estou aqui na pura humildade, sabe? Eu tenho um sentimento do meu coração de me reunir com os irmãos, sabe? Para transmitir essa essência, de a gente ter amor um pelos outros, de querer ouvir a palavra do Senhor, mas transmitir aquele amor que Ele tem por mim e por você. Ou seja, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, para agradecer o Deus Pai Todo-Poderoso, para honrar o Espírito de Deus que está dentro de nós, cumprindo a missão que Deus determinou. Quando o Senhor Jesus fez a ascensão, Ele falou: eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador, para que Ele continue ensinando a vocês e guiando em todo o caminho da verdade e da justiça. E Ele está aqui hoje presente nos ensinando. Ou seja, o Senhor sentado à destra do Pai, o Pai no trono celestial, o Espírito de Deus nos guiando e os anjos do Senhor nos guardando, porque o Senhor Jesus dá ordem aos teus anjos para nos guardar. E eu quero dizer algo da parte de Deus: se você tiver com dificuldade, com doença, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando embora agora todo mal, toda doença, toda obra de macumbaria seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Que o milagre possa acontecer na sua vida, não é por mim, é pela autoridade que tem no nome do Senhor Jesus Cristo, e pela fé que eu creio que ela vai testificar com a sua fé. Então creia, meu irmão, busca o Senhor Jesus Cristo, independente de denominação, de placa, irmão. A gente sabe que tem muita heresia sendo pregada nas igrejas, porque hoje as pessoas querem status, querem aparecer, eles querem ser pomposos, eles querem, né, que as pessoas idolatram. Quando os apóstolos nunca bateu no peito. O Senhor, quando perguntaram para o Senhor Jesus, falou o quê? Você é o rei do judeu? Você que está falando. Quando perguntaram para os apóstolos, ele sempre falou: aquele que vocês rejeitaram, é ele que levantou esse paralítico agora. Sempre a glória foi de Deus, nunca foi do homem. Então nós temos que exaltar o nome do Senhor para que o milagre possa acontecer. É igual eu coloquei nos estudos que eu sempre tenho postado. Quem tem visto o milagre nas igrejas? Você que é de qualquer denominação. Você viu um paralítico andar? Você viu um cego, realmente cego, enxergar?
Você viu um aidético ser curado, um canceroso catar ali ser curado naquele momento? Não. Sabe por que você não viu? Porque desde o princípio da conversão está tudo errado. Já batizaram errado, já ensinaram errado, já criaram dogmas errados, irmão. Com todo respeito, o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou Santa Ceia nenhuma. Existe a ceia, que significa jantar noturno. É a Páscoa que foi comemorada entre os judeus, que era uma comemoração da nação de Israel. Então o Senhor Jesus comemorou entre os discípulos no momento naquele último momento, momento de despedida, ele anunciou o sacrifício e também anunciou que ele não estaria mais fora, mas sim dentro da gente. Ensinou o amor de compartilhar, partiu e dividiu. Ele anunciou aquilo para que nós aprendêssemos que nós temos que amar, compartilhar e anunciar tudo que ele fez por nós, irmãos. Sobre o dízimo, era a prática do Velho Testamento, foi um mandamento que se tornou lei, mas só que hoje ele não é mais válido, que nós vivemos a graça. A graça é o que? Faz por amor, irmão. Não é 10, não é 20, não é 50, é aquilo que você puder, que tiver no seu alcance. Você está entendendo, meus irmãos? Campanha, onde você viu esse negócio de campanha? 7 dias para Deus abrir uma porta? Então quer dizer que eu estou colocando Deus contra a parede. Se em 7 dias Deus não abrir a porta, Deus é mentiroso. Ou eu sou um falso profeta. Deus opera quando ele acha que tem que operar. Quando ele vê a fé no seu coração, que você realmente testificou com a dele, ele vai operar o milagre na sua vida. Então a gente temos que ter a compreensão, o temor. A Bíblia fala que nós temos que temer e tremer diante do Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus Cristo, irmão, ele vai voltar. E o momento está chegando, irmão. As profecias se cumpriram. O espírito do anticristo já opera na terra. O líder mundial ainda não se manifestou, mas a qualquer momento ele está para se manifestar. O sistema dele já se encontra aí, meu irmão. Já está em todos os lugares. Só basta a qualquer momento uma falsa guerra acontecer, alguém trazer uma falsa paz. Cumpriu a promessa, irmão. Dali por diante, não tem prazo determinado para Cristo voltar. Então a gente tem que se preparar, irmão, a cada dia, se santificar, adorar a Cristo em espírito e em verdade, se afastar das coisas que não agradam ao Senhor. Irmão, até a água que nós bebe, ela já está envenenada, irmão, para nós poder ficar enfermo. A iluminação já foi feita para poder também atrapalhar o nosso globo ocular, nossa mente, nosso pensamento. Muitos acham, irmão, é loucura. Aí, irmão, se você contemplar, eu mudei minha lâmpada, coloquei minha lâmpada incandescente novamente. Hoje eu uso filtro para tomar água, porque a água já está vindo com flúor, com alumínio, com metal pesado. Tudo isso para calcificar a nossa glândula pineal. Ou seja, Deus colocou algo dentro da nossa cabeça, que é o contato direto com Ele, onde que a gente tem a essência mais forte para falar com Deus. Ah, o irmão tá louco. Procura saber sobre a glândula pineal, procura saber sobre a luz, procura saber sobre a pasta de dente que tem o flúor, sobre a água, sobre o alimento. Quanto mais você cuidar do templo do Espírito Santo, mais você vai ter contato com Deus, revelação da parte de Deus. O Senhor vai te orientar. Não é loucura, irmão, é a realidade. A palavra do Senhor diz que o quê? Que pro ímpio é loucura, mas para nós é poder de Deus. Tá entendendo, meu irmão? Então crê nessa palavra, irmão, humilde palavra, que a graça do Senhor Jesus Cristo, irmão, esteja com todo, irmão, a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus, seja com todos nós, irmão, todos os dias da nossa vida, amém, e graças a Deus, irmão, Deus seja louvado. Irmãos, é que nem eu sou pastor, é um título, irmão. Eu não sou mais do que ninguém, irmão. Fui consagrado a pastor, irmão. Por quê? Porque Deus me escolheu para isso, mas não para mim ser melhor do que ninguém. Eu estou aqui para servir, não para ser servido, irmão. Temos uma denominação, Comunidade Cristã Justiça Divina, porque estamos aqui para pregar a justiça de Deus contra o sistema religioso. Tá entendendo, irmão? Mas para isso, para nós é só um nome. Somos todos servos de Deus, somos a igreja do Senhor, que Ele fundou desde ato, irmão. Não venha pensar que o irmão está querendo ser pomposo, está querendo juntar dinheiro. Jamais, irmão. Eu trabalho, quero pagar minhas contas, quero ser feliz, mas eu quero adorar a Deus e quero ver o poder de Deus operar na vida das pessoas que realmente necessitam e se reunir, irmão, para nós realmente ver a estrutura do lugar que nós estiver orando tremer, como acontecia na igreja de Atos. Hoje nós não vê nada disso acontecer, mas se você crer, se você procurar, mandar o comentário, nós entrar em contato e se unir, nós vamos testificar
realmente o poder de Deus na nossa vida. Amém?